Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre o medo. O medo é um sentimento primário e por isso ele é facilmente, tranquilamente visível e percebível. O medo está ligado à característica do perigo. Ele nos mostra um perigo que pode vir a acontecer. Afinal, se não fosse o medo, a gente tranquilamente iria se machucar e poderia se machucar bastante. Se a gente for parar para pensar, o medo foi fundamental para a evolução da espécie humana. Afinal, se a gente não tivesse medo, durante décadas, anos, séculos, a gente não teria a evolução que a gente teve para poder chegar na sociedade que a gente se encontra hoje. E diferente do que muita gente pensa, o medo não é ruim. O medo ele sempre vai existir e a gente precisa aprender a conviver com ele. E esse é um ponto que eu queria deixar bem destacado com vocês. O medo sempre vai existir e ele não precisa ser ruim, combinado? E para tratar desse assunto tão bacana que eu acho que é bem importante da gente ter essa noção de medo de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, eu gostaria que vocês entendessem o medo daqui para frente como uma ferramenta, como uma oportunidade de crescimento e evolução. E que para isso fique mais tranquilo a nossa vida, o nosso dia a dia. E para eu poder explicar esse medo, esse sentimento que para mim é bem importante, e eu acredito que depois do nosso bate-papo vocês também vão começar a perceber de como ele é importante, como ele deve ser respeitado, eu escolhi três caminhos, né? Primeiro que eu vou explicar o medo, como ele é formado, depois como ele se manifesta e qual é a mensagem do medo. E aí você pode me perguntar, Ana, mas se o medo é nosso, ele é criado, ele é formado? Ele é formado, a gente já vem com o medo inato, né? O nosso medo, o medo todo mundo tem, mas ele também pode ser acrescentado às outras coisas para formar esse medo. E é isso que eu quero explicar para vocês. O medo ele pode ser formado com as nossas percepções, e aí eu falo que é de forma pessoal. São as minhas vivências, o que eu já passei, os meus traumas, o que eu já convivi com as pessoas. E a mesma coisa para você, é o que você já viveu. O medo pode ser construído na forma da observação, é o que você observa. É o que você observa dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, dos seus tios, dos professores na escola. Eles podem ser formados diante das observações que a gente passa, né? E o medo ele pode ser formado de forma sistêmica, que é o que vem do sistema familiar na qual você está inserido. E, na verdade, a gente não consegue definir como é que o medo surge dentro da família, dentro desse sistema, mas que ele existe. E eu tenho um medo sistêmico muito grande, que depois que eu fui estudar o medo, que eu pude nomeá-lo assim, que é o medo de barata. E eu não sei como ele surgiu, nem como aconteceu, mas eu sei que eu tenho muito medo de barata. E toda vez que eu vejo uma barata, mesmo que ela seja pequenininha, eu imagino que ela seja do meu tamanho. E aí a confusão está armada, porque aí eu não me controlo, que é uma coisa muito... Não tenho nem como explicar. Eu tenho muito medo de barata. E esse medo de barata... tá num sistema meu familiar, tá com a minha mãe, tá com a minha avó e tá com a minha tia, e ninguém sabe dizer de onde é que surgiu esse medo gigantesco dessa barata. Talvez se você observar, você vai encontrar também alguns medos sistêmicos que nem você saberia que chama isso, ou já teria prestado atenção que poderia ser um medo sistêmico. Mas voltando para o nosso bate-papo, agora eu quero explicar como é que o medo se manifesta. O medo ele pode se manifestar de forma consciente, que é aquele medo que você fala, opa medo, eu sei que tu tá aí, você está aí, eu estou te vendo, eu vou ter paciência, vou analisar as coisas e vou tomar a melhor decisão. Mas o medo também pode se manifestar de forma inconsciente, é aquele medo que surge e que você não tem a percepção de que ele tá ali. E aí eu queria destacar outro ponto, que o medo inconsciente, ele existe uma linha muito fina entre o medo consciente, que é aquele medo que é bacana, que eu falo que é o medo bom, o medo saudável, né, que faz a gente ter noção e ter consciência do que a gente está vivendo, para o medo patológico, que aí encontra-se as fobias e os pânicos e que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de medo patológico,
porque sem a ajuda de um especialista na área de saúde, dificilmente a gente vai conseguir sair desse estado. E todo mundo sabe que se não tratado com carinho, não visto com carinho, com a devida atenção, ele pode trazer grandes problemas para a saúde. Então o medo se manifesta sobre esses 3 aspectos, de forma consciente, de forma inconsciente, e o medo que é o pânico, que é a fobia. E a mensagem que o medo quer passar. Quando a gente está no estado de medo, todo medo ele quer te passar uma mensagem. E aí o que a gente tem que fazer? Acender a luzinha amarela. O que será que o medo está querendo me dizer? O que será que ele está querendo me apontar, me mostrar? E eu digo que aqui a gente deve acender sim o sinal amarelo, e talvez seja o pulo do gato, de entender que a gente tem que estar sempre no presente. Eu já falei em alguns outros vídeos meus que é importante muito a gente estar no presente e a gente se autoconhecer. Porque se a gente conseguir ter esses 2 pilares como ponto de partida, a gente vai começar a fazer o quê? Observar o ambiente na qual a gente está. E qual foi o gatilho que me gerou aquele medo? E diante dessas informações todas, né? De me respeitar, de saber quem eu sou, de entender onde eu estou, de estar presente no ambiente que eu estou, de ter consciência de como é que ele funciona e do gatilho que me causou o medo, eu vou poder tomar uma decisão muito mais assertiva, muito mais tranquila. Pode ser que não seja fácil, mas eu te garanto que se você tiver consciência de que olha, eu estou sentindo medo. O medo quer me dizer que eu preciso melhorar em tal ponto. O que eu preciso evoluir em tal ponto, que olha, o que eu achava que é medo para mim, talvez não seja, vamos olhar sobre um outro aspecto. Então, que a gente esteja sempre presente observando o hoje, o agora. Não adianta a gente ficar tentando imaginar as coisas, vamos ficar no presente, que assim é mais fácil. E eu acho que o grande ponto de partida para que a gente possa entender o medo nesse sentido de ser mais leve e usar ele como ferramenta para o nosso crescimento e para a nossa evolução é o autoconhecimento, sem dúvida. Somente com autoconhecimento e você sabendo o que realmente te agrada, o que realmente te representa, saber e respeitar o seu sagrado direito de ser quem exatamente você é que você vai conseguir entender qual é o seu valor, o que te causou medo e então tomar uma decisão de forma correta. E isso, sem dúvida nenhuma, eu garanto para vocês que vai deixar a nossa vida muito mais leve. E que a partir de hoje, como vocês agora têm esse conhecimento, que a gente passa a não ter mais medo do medo que o medo dá. Como diz Lenine na música Medo, que a gente não precisa ter medo. O medo do medo. O medo é um sentimento natural, é nosso, eu não tenho como falar assim, olha, eu nunca mais quero sentir medo. Medo vai pra lá que eu não vou mais te perceber. Não, você vai vivenciar o medo certamente, tranquilamente. Mas daqui pra frente, a maneira como é que você vai olhar esse medo? Será que o medo não está dizendo um pontinho que tu precisa crescer? Um pontinho que você precisa ressignificar alguma coisa para você viver melhor? É só a gente ter noção disso. É só a gente entender que o medo não é ruim, que o medo pode ser bom. E é nesse sentido que eu quero que vocês passem a perceber o medo. E que se a gente for parar para pensar, né, existem tantas frases prontas, enfrente seu medo. Não é simples assim. Eu digo que enfrentar o medo para mim talvez seja até impossível, porque quando a gente enfrenta o medo, a gente se opõe, a gente se arma contra o medo. E eu acredito que esse não seja o melhor caminho. Aliás, esse não é o melhor caminho. Quando a gente vai, né, debate com alguém, a gente se coloca para debater com alguém que a gente não gosta ou algum assunto que a gente não, né? A gente se opõe a prestar atenção no que aquilo está querendo dizer pra gente. Então que a gente não enfrente o medo, mas que a gente passe daqui pra frente a tentar observar o que está acontecendo e o que de fato aquele medo está querendo dizer. Vamos prestar atenção, provavelmente, grande maioria é sobre nós. O medo é sobre nós.
O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ressignificar? Aonde é que eu preciso evoluir? E eu tenho certeza que se você conseguir entender o medo sobre essa perspectiva, as coisas vão ficar, sem dúvida nenhuma, muito mais tranquilas. Então, que a partir de hoje você comece a ver o medo como uma forma de evolução e de crescimento. Tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.